a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos alguém que parece investido numa constante busca por significado e propósito. Alguém que já teve muitas vidas antes de ter cofundado o Fumaça e ter enverdado pelo jornalismo. Veio ao mundo em 93, cresceu entre Amadora e Lisboa, estudou em Miraflores e, embora tenha sonhado com um curso de Ciência Política, Filosofia ou Psicologia, optou por estudar Gestão no ISCTE, porque acreditava ser essa a garantia de não ter de trabalhar por conta de outrem. Apesar disso, saiu, antes de acabar o primeiro ano, para explorar o mundo das startups tecnológicas. Um percurso que inclui trabalhos em empresas como a Uniplaces e a OnBubble e que o desiludiu pelo foco excessivo em lucro e crescimento. A incursão no jornalismo começa em 2016, quando cria com um grupo de amigos o podcast de conversas É Apenas Fumaça, que evoluiu para o cada vez mais reconhecido Fumaça, um projeto independente em que são jornalistas a decidir os destinos da publicação, sem administrações, direções ou hierarquias. Foi à Palestina pela terceira vez em 2023 e tenciona regressar em 2024. O trabalho político na série Palestina, Histórias de um País Ocupado, recebeu o Prémio Gazeta Revelação e foi nomeado para o Prémio de Jornalismo e Direitos Humanos da Comissão Nacional da Unesco. E eu estava ansiosa para o ver neste estúdio e não no Lux ou em marchas e manifestações. Ricardo Esteves Ribeiro, muito bem-vindo! Muito obrigado. Por onde começar esta entrevista? Vamos já à Palestina, que tem ocupado tanta da tua energia. Vamos a isso? A libertação da Palestina, como disse, é o teu trabalho político que tem tirado mais energia. Que conflito é este? Sempre tão difícil de explicar. Já aqui falámos deste conflito e nem sempre é fácil explicá-lo. Que contexto histórico e político é que levou ao conflito atual entre Israel e a Palestina? Bem, obrigado pelo convite e sim, estou contente de estar aqui depois de tanto tempo a tentarmos. Não sei se eu perguntei antes de começarmos quanto tempo vamos demorar? Sim, uns 40 agora minutos. Sim, e agora diz-me, explica-me a Palestina. Exato! Acho que não vai ser fácil explicar, mas acho que a primeira coisa que eu diria é que não é um conflito, é uma ocupação. É uma ocupação colonial, tal como foi, por exemplo, a ocupação colonial portuguesa nos territórios ex-colonizados, por exemplo, africanos, como em Moçambique, como em Angola, como em tantos outros sítios. Aquilo que aconteceu foi que em 1948 começou antes, não é? O projeto colonial sionista começou bastante antes, aliás até no século anterior, mas em 1948 foi declarado e reconhecido por uma série de Estados, dezenas deles, um Estado que passou a chamar Israel e que nós hoje chamamos Israel e que significava a limpeza étnica de centenas de milhares de pessoas palestinianas que viviam naquele sítio, que já lá estavam, já lá viviam. E a partir daí, há 75 anos mais ou menos, que existe uma tentativa de pessoas palestinianas, o povo palestiniano, se libertar dessa ocupação colonial, tal como, por exemplo, as guerras de libertação nacional tentaram libertar os povos desses territórios ex-colonizados contra o Império Português. E do lado do Estado israelita e também das maiores potências do Ocidente, uma tentativa de conseguir continuar a perpetuar esse sistema colonial para que nós cheguemos um dia a um sítio onde, por exemplo, os palestinianos sejam os indígenas dos Estados Unidos da América, onde nós já quase nos esquecemos que existiam, mas onde foi bastante parecido esse processo. E quais é que são as principais questões e exigências das partes envolvidas neste conflito? Como é que elas também têm evoluído ao longo do tempo? Bem, tem evoluído ao longo do tempo, já foram 75 anos, até mais do que 75 anos se contarmos todo o regime, não é? Mas se talvez nos anos 60, nos anos 50, 60, 70, aquilo que acontecia era que a resistência era muito mais armada e existiam várias fações que conseguiam, de certa maneira, representar o povo palestiniano através da PLO, que é a Organização para a Libertação Palestiniana, em português OLP. Aquilo que aconteceu depois foi que, nos anos 80, principalmente, o fim do poder destas forças, que tiveram até de exilar-se do território da Palestina, primeiro no Líbano e depois mais tarde noutros sítios, perderam peso e acabaram a assinar um pacto com o seu colonizador, em 1993, que é os Acordos de Oslo, que na verdade agora em 2023 fizeram 30 anos, e que permitiram que não só estes representantes, ou os chamados representantes do povo palestiniano, reconhecessem pela primeira vez o Estado de Israel como um Estado, como também, por outro lado, e estas eu diria que são as duas principais coisas, permitissem ou deixassem de permitir que a resistência
violenta, armada, não pacífica, pudesse ser uma das armas. E escreveram, aliás, nesses acordos que iriam prevenir que isso acontecesse. E, portanto, a partir daí houve mudanças significativas na maneira como se resiste, mas a verdade é que existe não só a Nakba, que é o que se chama aquilo que aconteceu a partir de 1948, ou que se comemora, ou que se celebra, não se celebra, mas que se relembra em 1948 como a catástrofe que levou a isto, ainda hoje continua, mas também continua a resistência de diversas maneiras. E estas palavras que usaste, colónia, colonização, é frequente vermos essas palavras na cobertura que é feita mediaticamente deste assunto, para além do Fumaça? Acho que não. Usualmente usa-se a palavra conflito, não é? Mas fomos a ver a palavra. Nós nunca iríamos descrever aquilo que aconteceu na ocupação dos Estados Unidos da América como um conflito. Nós não usaríamos, por exemplo, aquilo que aconteceu durante as guerras de libertação nacional, que nós em Portugal chamamos de guerra colonial, como um conflito. Foi uma guerra, foi uma ocupação, foi uma tentativa de libertação contra um império colonial. Chamamos conflito quando há dois lados ou mais que têm mais ou menos a mesma força e que estão uns contra outros. Não é claramente aquilo que acontece lá. Aquilo que acontece é que há um regime que é um dos maiores e mais poderosos regimes bélicos do mundo, o regime israelita, contra um povo. E isso não é um conflito, isso é uma ocupação E o que é que te colonial. motivou a esmiuçar este assunto? É um interesse teu muito profundo, porque, tal como eu disse, não tens ninguém acima de ti a dizer-te que temas de trabalhar no Fumaça, não é? Portanto, havia aí qualquer coisa, não sei se... Eu acho que foi... Bem, como tu disseste, eu saí do secundário e fui estudar gestão, tive uns meses e depois saí, mas acho que há uma coisa que é muito óbvia hoje, mas também era muito óbvia na altura, que era aquilo que eu gostava muito de estudar. E continuava a gostar muito de estudar e de ler e Investigar. saber coisas, de investigar. E uma das coisas que me apercebi depois de sair do ensino secundário foi que aquilo que nos tinham contado na escola, nas aulas de história, em relação à nossa história colonial, era uma mentira, era uma farsa. Esta ideia de que nós nos misturámos com outras culturas e que chegámos a sítios e os civilizámos porque eles... Miscigenação, é assim que se diz, não é? Sim, e que nós fomos um povo superior a todos os outros que colonizaram, porque nós, na verdade, nós é que realmente nos misturámos. E que deixámos os sítios muito melhores do que aquilo que estavam antes. Era uma mentira, era uma Demos novos farsa. mundos ao mundo. Era uma farsa que foi utilizada pelo próprio regime colonial para conseguir perpetuar-se, mas que depois foi mantida. E que nós não mudámos os livros de história, não mudámos a narrativa oficial em relação a esse momento. E quando comecei a descobrir isso, tive um interesse e um fascínio sobre colonialismo. Sobre então o que é que foi isso? E hoje é melhor contada a história do colonialismo? Eu acho que pelo menos há... Não sei se é melhor Nos contado na livros, nos escola. manuais. Não sei porque eu não... Pelos professores de história. Não sei hoje, nesta altura, não sei se é, mas sei que pelo menos nos últimos anos, lembro-me perfeitamente de um trabalho, por exemplo, da Marta Araújo e da Silvia Maeso, onde faziam uma investigação no SES sobre os manuais escolares de há uns anos e que mostravam que tinham... A narrativa era mais ou menos a mesma e que tinha exatamente esta ideia de que nós nos juntámos aos outros, nos misturámos, fizemos com que eles se civilizassem, não é? E essa cultura da missão civilizadora ainda hoje continua parte da narrativa oficial. E, portanto, como eu me apercebi, eu fui enganado durante estes anos todos, eu quis ir perceber o que era isto, então, realmente. E quando começas a estudar colonialismo, acho que hoje em dia, pelo menos no século XXI, chegas à Palestina, porque é um dos maiores... é um dos maiores problemas da nossa geração. Sim, e como é que a comunidade internacional, incluindo Portugal, tem respondido à libertação, a esta questão da libertação da Palestina? Qual é o papel de Portugal e de outros países europeus na resolução desta colonização ou deste conflito? Não têm respondido. Aquilo que acontece é que quando há um ataque, uma invasão, um massacre em Gaza, existe uma ou outra recomendação no Parlamento, um texto ou outro que vai a votos e que se diz: nós condenamos Israel por ter feito este massacre, mas para além disso há muito pouco, há muito pouca coisa a acontecer. Eu acho que uma das razões porque há muito pouca coisa a acontecer é, mais uma vez, porque o poder desta máquina israelita é gigantesco, não é? E foi criado por nós próprios. Foi no pós-Segunda Guerra Mundial e no pós-Holocausto que a Sociedade das Nações e, portanto, o conjunto destes povos, onde se inclui Portugal, disse: bem, nós então, porque fizemos isto à comunidade judaica, então temos que lhes dar uma terra. Esqueceram-se foi que já lá existiam pessoas a viver naquela terra, não é? E, portanto, eu acho que ainda sentimos na Europa
em Portugal também, mas mais particularmente no centro da Europa, um sentimento de culpa muitíssimo grande pelo Holocausto e por aquilo que aconteceu na Europa, não só no Holocausto, foi muito maior do que isso, mas principalmente durante a altura da Segunda Guerra Mundial e pós, em relação aos judeus. Perguntavas o que é possível fazer. Eu acho que aquilo que é possível fazer, em termos diplomáticos, não me parece que seja a única coisa que se pode fazer. Há muitas outras coisas que se pode fazer, mas se perguntares Portugal, enquanto Estado, aquilo que pode fazer, eu acho que nós temos que nos inspirar no movimento que terminou com o apartheid da África do Sul, porque aquilo que acontece é de facto apartheid na Palestina, perpetrado pelo regime israelita, reconhecido pela Amnistia Internacional, pelo Human Rights Watch e por tantas outras organizações, bem, pelas pessoas palestinianas há décadas e décadas, mas se nos inspirarmos naquilo que terminou com o apartheid da África do Sul, foi um movimento de boicote, desinvestimento e sanções. Foi o Estado da África do Sul ser boicotado em toda a frente e ter sanções em toda a frente até deixar de ser um apartheid. Eu acho que é aquilo que nós temos que fazer se pensarmos apenas nessa parte diplomática. Há outras coisas que se podem fazer, mas aí eu acho que sim. Tu já foste 3 vezes à Palestina. O que é que tens visto nestas já 3 viagens? Em primeiro lugar, um aumentar da violência. Eu fui pela primeira vez em 2017 e depois fui em 2022 e 2023 e a violência é cada vez maior. De cada vez que eu lá vou, me apercebo que a violência não só é mais diária, não só é mais constante, como é mais sem vergonha, e que acontece... Mais descarada. Mais descarada, sim, que acontece porque sim. Mesmo com câmaras a filmar, com telemóveis a filmar, ela só acontece, e eu acho que isso é bastante interessante perceber como é que essas coisas conseguem continuar a acontecer, ainda que elas estejam gravadas, ainda que toda a gente possa ver. E tu sentes-te seguro nessas viagens? Sim, porque eu tenho o privilégio da minha cor de pele e do meu passaporte. E não só, pelo facto de também ser jornalista. Se bem que houve já vários momentos em que não estive lá enquanto jornalista, mas tenho esse E foste esse enquanto privilégio. viajante? Sim. Enquanto curioso e conhecedor, mas também mas com o olho já de jornalista ou não? Sim, sem dúvida. Só estou a dizer que houve momentos em que não estava lá, imagina, não estava com o microfone Ok. na mão, percebe? Ou Sim. seja, não era visível que eu era um jornalista, se bem que se fossem ter comigo eu podia dar só o meu cartão de jornalista, mas ter esse privilégio é muitíssimo grande, aliás, porque se nós formos a ver, há milhares e milhares de pessoas que morrem palestinianas, mas há muito poucas pessoas europeias, brancas, a que isso acontece. E, portanto, eu sinto-me seguro lá. Agora, não só a violência tem aumentado, como também tem aumentado, acho eu, o desespero e, às vezes, um sentimento de falta de esperança. E há estimativa de quantas vidas inocentes já foram perdidas nestes confrontos? Bem, eu também não chamaria confrontos, mas há estimativas, mas não te consigo dizer. Acho que queria estar a dar um número errado, não sei de cor. Mas são dezenas de milhares, é a maior população mundial em termos de número de refugiados, por exemplo. Não é? Não só há pessoas que ficaram refugiadas antes de 1948, como há pessoas que ficaram refugiadas em 48, só aí foram 800 mil. Depois disso, nos períodos a seguir, mas também em 1967, aquilo que aqui nós chamamos a Guerra dos 6 Dias, mais tarde também durante as intifadas, mas também durante a limpeza étnica que acontece desde o início até ao fim. Todos os dias há pessoas que têm que abandonar as suas casas. Não é? E o que tu fazes é uma forma de tentar ajudar. O que é que se pode fazer para ajudar a Palestina, a libertação da Palestina? Há muito mais que se possa fazer além de reportar e contar tudo aquilo que se vê? Eu acho que reportar e contar tudo aquilo que se vê é uma parte importante. Pelo menos, não sei, visto que eu não sou palestiniano, nem tenho nunca vivi na Palestina, eu não sinto essa opressão na pele. Eu acho que a melhor maneira de perceber qual é que é o meu papel é perguntar às pessoas o que é que elas precisam, o que é que elas necessitam. E algumas das coisas que eu tenho ouvido é, falar sobre isto, explicar o que está a passar, mostrar o que está a passar, filmar e pôr cá fora. Essa é uma delas. A segunda é ir lá, ir ver com os próprios olhos o que está a acontecer, porque acho que é muito difícil ir ver o que está a acontecer e depois voltar e não ter isso como uma prioridade, não é? Porque eu acho que os movimentos sociais em Portugal, há muito poucos movimentos sociais em Portugal, há muito poucas pessoas que fazem parte de movimentos sociais que têm a Palestina como uma prioridade da sua ação política. Provavelmente muitas delas concordariam comigo em muitas das coisas que eu estou aqui a dizer, mas ter uma prioridade é muito difícil, até porque há tantas outras prioridades. Há a habitação, há o racismo, há o patriarcado, há tantas outras coisas, não é? Há muitas lutas
porquê a Palestina como uma prioridade. Mas acho que quando se vai lá e vê o que está a acontecer e volta, é impossível não ter. E acho que a terceira é tentar angariar outras pessoas para virem organizar-se sobre isto. E a quarta é aprender a falar árabe. Tu andas a aprender, não é? Estou a aprender a falar. Não sei se isso ajuda a Palestina, mas eu estou a aprender a falar. Ajuda a comunicar. Tens sido bem sucedido nesta aprendizagem? Acho que sim, não sei, a minha professora dirá. Mas Mas qual foi a motivação? Foi precisamente esta? a Ou primeira é porque é a língua mais bonita que eu conheço. E a segunda é porque, sim, para poder ir lá e falar com pessoas, eu não consigo ter uma conversa fluente, mas, por exemplo, neste momento já consigo ler e escrever, só não faço a ideia do que é que está lá escrito, não tenho nenhum vocabulário. Então diz-nos lá qualquer coisa bonita ou verdadeira em árabe, se conseguires. Vá, tens de aqui mostrar. Não sei dizer nada em árabe. Não sabes dizer uma palavra. Sim. Andas a Hub, quer sei dizer dizer amor. Habibi, sei dizer Habibi, que é meu Habibi, amor. Já sim, li um é livro, meu amor, Habibi. sim. E mais, diz uma frase para nós vermos ao que soa. Não, acho que não vou. Então, Tenho vergonha. A tua professora vai ficar triste. Tenho vergonha. Olha, quais é que são as tuas principais preocupações em relação aos direitos humanos na região? Bem, primeiro é exatamente serem ocupados por um império colonial. É poderem ter autodeterminação, poderem fazer aquilo que quiserem, poderem ser livres para poderem decidir os seus destinos, os seus e os das suas famílias, poderem fazer coisas tão simples como andar numa rua. Não é? Há ruas na Palestina onde nós podemos andar nessa rua, mas pessoas palestinianas andarem levam um tiro, não podem. É ilegal passarem por aquela rua. É, por exemplo, poderem escrever aquilo que quiserem, poderem falar sobre aquilo que quiserem, poderem, por exemplo, visitar ou viver nas casas onde as suas famílias viveram. É poderem, por exemplo, apenas a coisa tão simples como ir à vila onde nasceram. Há imensas pessoas que nasceram numa vila onde que não podem visitar. Há imensas pessoas que nunca foram à vila de onde as suas famílias são. E ainda hoje, quando lhes perguntas de onde é que és, vão dizer que são daquela vila, que nunca viram, nunca conseguiram pisar, mas é a vila de onde são. E vês há uma solução viável para acabar com esta opressão? Vejo o fim do Estado de Israel. Mas vês que isso vai acontecer? Eu acho que nós vamos ver o fim e a libertação da Palestina, o fim do Estado de Israel, a libertação da Palestina durante as nossas vidas. Nossas vidas? Acho que sim. Acho que é muito difícil pensar. Todos estes Estados coloniais que começaram, acabaram. O Estado português acabou, nem todos, mas todos os recentes, não é? Os que começaram recentemente terminaram. E se pensarmos que o Apartheid da África do Sul, uns anos antes de terminar, até provavelmente pensaríamos que era impossível terminar e depois terminou, acho que também vai acontecer que isso... Esta questão entre Israel e Palestina é muito profunda, antiga, e há uma desvalorização, talvez por diz-me tu, por serem países do Médio Oriente. Há em ti alguma indignação quando vês tantas notícias sobre a guerra na Ucrânia e pouco se ouve falar desta opressão à Palestina? Não tenho indignação por se falar da guerra da Ucrânia. Obviamente é importante que se fale disso, mas tenho indignação quando ouço falar sobre alguns dos temas que as pessoas palestinianas e o povo palestiniano quer que se falem e há muito tempo exigem, mas que nunca foi possível sequer colocar em cima da mesa, como por exemplo o boicote, desinvestimento, sanções. Durante a invasão russa da Ucrânia falou-se semanalmente, diariamente, continua a existir, não é? Mas falou-se diariamente e semanalmente desde o início da possibilidade de haver boicotes, da possibilidade de haver desinvestimentos, sanções à Rússia, como obviamente uma forma de poder combater essa invasão. É isso que o povo palestiniano pede há décadas, é que se faça exatamente a mesma coisa, mas isso, por alguma razão, quando se fala da invasão e da ocupação israelita da Palestina, isso já não é uma possibilidade. Talvez também seja por ser um Médio Oriente, como estavas a sugerir, é possível, eu acho que em parte é isso, é obviamente o orientalismo com que nós olhamos o mundo. Por outro lado, eu acho que também tem que ver com isto que falei há pouco, que é este sentimento de culpa que nós temos em relação à comunidade judaica, não nos deixa falar sobre este assunto. Qualquer pessoa, ou uma parte significativa da crítica que existe, por exemplo, ao movimento BDS, é de antissemitismo. Acredito que depois desta entrevista várias pessoas que vão ouvir isto vão dizer que eu sou antissemita. Defende-se já. Queres defender-te já? Não, acho que não é necessário, não é? Mas eu acho que é importante também esclarecer uma coisa, que é Israel e o judaísmo, ou o sionismo e o judaísmo são coisas completamente diferentes. Aliás, há imensos grupos de judeus que são anti-sionistas e que são contra o Estado de Israel, não é?
Sim, tu co-criaste o coletivo pela libertação da Palestina. Este tipo de iniciativa tem adesão por parte das pessoas? Tem Tem adesão sentido? por parte de algumas pessoas, principalmente pessoas que lá estiveram. Mais uma vez, por aquilo que dizia, tu É estás impossível lá, ficar indiferente eu depois de acho que é ver. impossível ficar indiferente depois de voltares. Mas imagina, este coletivo pela libertação da Palestina não é o primeiro coletivo pela libertação da Palestina que existe. Não somos nós as primeiras ativistas que alguma vez fizeram um trabalho neste campo. E, portanto, obviamente, pessoas que já faziam trabalho neste campo querem juntar-se, têm-se juntado, têm feito coisas e isso tem sido muito bonito de ver. Mas a Palestina não é o único trabalho que te ocupa, no Não é o Fumaça. único trabalho que me ocupa. Há outro que também, com o qual divides o coração, não é? Uma investigação sobre o policiamento de bairros guetizados. Sim, desde 2018, e portanto durante alguns anos, temos estado a fazer uma investigação em parceria com a Divergente, que é um outro projeto de jornalismo de investigação, sobre o policiamento de bairros guetizados, sobre as pessoas que lá habitam e os polícias que lá fazem trabalho. Qual é o objetivo desta investigação e já tiraste alguma conclusão? Sim, o objetivo da investigação é ir perceber, primeiro, como é que é viver nestes bairros que foram guetizados nas últimas décadas, principalmente no pós-25 de Abril e principalmente ali a partir dos anos 80 e 90, e que criaram este imaginário do bairro, aquilo que, entre aspas, ou aquilo que se chamava o bairro problemático. Eu não sei se tu cresceste com essa coisa, mas eu, pelo menos, cresci com esta coisa do bairro problemático. É onde não sempre se um pode bairro ir. social. E é sempre um bairro de pessoas pobres, usualmente maioritariamente não brancas. Eu, por exemplo, vivi na Quinta Grande, que é o bairro mais branco do Na Amadora. Conselho, na Amadora, o Conselho mais não branco do país, e eu vivia a 5, 10 minutos a pé, por exemplo, da Cova da Moura, que era um desses, entre aspas, bairros problemáticos onde não se podia ir. E a minha família, a minha mãe, diziam que eu não podia ir lá. E eu até aos Nunca foste. 23, 4 anos, nunca tinha entrado na Cova da Moura, apesar de ela ter vivido a 5, 10 minutos a pé, de ter estudado com essas pessoas na escola, nunca lá tinha entrado, e entrei por causa do Fumaça e depois assim, uau, Era isto. afinal era só Podia ter isto, ido, não é? mas, Podia ter ido cá. E em parte é ir perceber como é que o policiamento é feito nestes sítios e como é que ele é, na verdade, feito de tal maneira que é um estado de exceção, onde lá nesses bairros podem acontecer coisas que obviamente não iriam acontecer noutros bairros. Mas a nível de abuso de poder. Sim, a nível de abuso de poder, e isso é também dito por polícias que foram entrevistados por nós, de maneira bastante clara. A outra coisa era também entender como é que é ser polícia, como é que é o policiamento, não é? Como é que polícias, na verdade, ao mesmo tempo que estão a perpetrar estes abusos de poder e esta brutalidade, são também máquinas elas próprias de um sistema de opressão que os oprime a eles próprios. Como é que são também precários, como é que têm salários que estão a ser diminuídos de maneira comparativa, se compararmos com o salário mínimo ou o salário médio há décadas, como é que vivem em condições, uma grande parte deles deploráveis, como é que esperam décadas para poderem voltar para perto das suas famílias ou para perto das suas casas, e como é que estas duas coisas, como é que, por exemplo, não têm acompanhamento psicológico de maneira nenhuma durante a sua vida profissional, ao mesmo tempo que estão a ver coisas que são obviamente traumáticas. E portanto, estas duas coisas, nós chamamos a esta série Fronteira do Medo, criam uma fronteira do medo, onde as pessoas que fazem parte destes bairros dizem nós temos medo dos polícias, e os polícias dizem nós ao entrar nestes bairros temos medo dessas pessoas. Mas, na verdade, se formos olhar para tudo isto com nuance e com investigação e com tempo, começamos a perceber que é o mesmo sistema que está, na verdade, a oprimir todas estas pessoas. De maneiras diferentes, claro. E qual é que é o poder do jornalismo de investigação num mundo cada vez mais digital e saturado de informações? Acho que trazer nuance, em primeiro lugar. Trazer nuance e trabalhos com tempo, onde, por exemplo, neste trabalho que nós fizemos sobre policiamento, entrevistámos mais de 100 pessoas. Temos mais de 200 horas de áudio com entrevista, com reportagem. Podemos sair da nossa redação para ir investigar, para ir entrevistar pessoas no país inteiro. Podemos ir, por exemplo, para tribunais, passar horas, dias e dias a consultar sentenças. Podemos entrevistar mais de 30 polícias. Podemos entrevistar mais de 30 pessoas que foram vítimas de brutalidade policial. Podemos ir atrás, estar meses, anos atrás de representantes políticos e estatais em diferentes áreas. E isso traz nuance, não é? Porque se nós olharmos para o mundo preto e branco de estes são os maus, estes são os bons, e aquilo que isso significa ou sugere é que basta retirar então os maus e está tudo bem.
Quando não, se calhar nós precisamos é de ir olhar para tudo como isto tudo tem muito mais nuance do que apenas os bons e os maus, e perceber como há um sistema muito maior, ou sistemas de opressão muito maiores, que esses sim estão, na verdade, a oprimir todas estas pessoas. E para quem nos está a ouvir e ainda não conhece o Fumaça, como é que ele se sustenta? Tem financiamento, pessoas a apoiar, não é? Sim. Nós queremos criar o primeiro projeto de jornalismo profissional totalmente financiado pelas pessoas, enquanto o nosso jornalismo é aberto a toda a gente, sem fins lucrativos e sem hierarquias, onde são as pessoas da redação, os jornalistas e as jornalistas, que gerem tudo aquilo que está a acontecer, não só os destinos do órgão de comunicação social, como também as decisões editoriais. E o nosso sonho, sim, é conseguir chegar a um ponto onde todo o nosso orçamento, 100% dele, é pago por contribuições mensais de pessoas daquilo que nós chamamos a comunidade de Fumaça, que neste momento tem mais ou menos 2.000 pessoas, e que pagam todos os meses uma contribuição mensal de média de 6€, mas podem pagar o que quiserem. Esse é o nosso sonho, é chegar lá a 100%. Neste momento temos um bocadinho mais de 50%. Isso significa também que os outros 50% têm que ser pagos de alguma maneira. E neste momento a maneira como é paga é através de bolsas de jornalismo independente na Europa, de fundações que dizem: nós gostamos do vosso trabalho, tomem dinheiro para conseguirem fazer mais. E com esta lente, nesta ótica de jornalismo dissidente, como é que tu olhas para os outros órgãos de comunicação social e para as suas narrativas mediáticas? Eu não vou pôr todos os órgãos de comunicação social Sim. na mesma caixa, mas como é que olho para o jornalismo, ou pelo menos os órgãos de comunicação social? Eu acho que tem que ser feita uma revolução no jornalismo, e não significa apenas mudar ligeiramente como é que se produzem peças ou conteúdos, mas sim mudar toda a maneira como nós pensamos na produção jornalística, e que significa mudar a maneira como pensamos na sustentabilidade, o jornalismo não como um negócio, mas como um bem público que tem que ser sustentado, mas que não pode ser sustentado pelas mesmas lógicas que nos levaram hoje à transformação de órgãos de comunicação social em produtores de conteúdos, de pop-ups, de notificações, de conteúdo para as redes sociais. Não, criar órgãos de comunicação social e projetos de jornalismo que pensem em produzir jornalismo, e jornalismo como um método, que tem que ter edição, que tem que ter fact-checking, que tem que ter tempo para as pessoas pensarem. Que obviamente pode fazer atualidade, nem todos agora têm que fazer investigação, senão também nós não conseguimos fazer o nosso trabalho sem órgãos de comunicação social que façam atualidade, mas que mude essa lógica, mas que também mude a sua lógica de outras maneiras, que deixe de ter precariedade, que deixe de ter falsos recibos verdes, que deixe de ter falsos estágios, que pague às pessoas decentemente, que não faça com que os jornalistas tenham que ir para casa ao final do mês a decidir se conseguem pagar a renda ou se conseguem pagar comida e pôr comida em cima da mesa dos seus filhos. E eu acho que para fazer essa mudança tem que ser feita pelos próprios jornalistas, não pode ser só apenas pelos de cima, porque na verdade as poucas pessoas que mandam nos órgãos de comunicação social em Portugal são privilegiados, e nunca os privilegiados vão mudar qualquer coisa que faça com que tenham menos privilégio, mas eu acho que é preciso fazer isso. Há 10 anos nos bancos da faculdade eu já ouvi falar da crise do jornalismo, que parece que está cada vez mais profunda, e recentemente soubemos que no Fumaça os ordenados são muito mais interessantes do que nos órgãos tradicionais. O que é muito, muito interessante e revelador de que é possível alguma inovação em Portugal e tratar os jornalistas de forma mais digna. Mas sabes porque é que nós pagamos de maneira mais interessante? É porque nós escolhemos os nossos próprios salários. Eu acho que eu percebo que isso seja radical, e é realmente radical, porque somos nós que decidimos o que é que nós ganhamos, e muitas vezes isso significa termos menos meses no banco. Dizer assim, olha, vamos pagar, se aumentarmos os salários não conseguimos ver o nosso orçamento pago durante um ano, temos 10 meses. Mas sinceramente eu prefiro isso. Eu prefiro dar condições a mim e às pessoas que estão comigo para poderem viver uma vida digna, e o projeto terminar mais cedo, do que estarmos a arrastar-nos com falsos recibos verdes, falsos estágios, que na verdade não só fazem jornalismo de merda, como também a única coisa que fazem é que nos mandam para baixo em todas as... fazem com que nós não possamos ter sonhos. E eu acho que é preciso que as pessoas possam ter sonhos enquanto são jornalistas. Então, eu acredito que se fossem os jornalistas a decidir os destinos da RTP, do Público, do Expresso, iriam todos ganhar muito mais. E vocês querem ser um contrapoder? Claro que sim. Acho que é esse o papel do jornalismo. Sim. E acho que é muito interessante, no sentido das histórias que vocês contam. Vocês reúnem-se para
para debater os temas que vão querer discutir? São sempre, apoiam-se sempre ou dizem, não, se calhar não vais por aí? Como é que é a liberdade dentro do Fumaça? A liberdade e a criatividade? A própria relação do Fumaça é muito dissidente umas com as outras, as pessoas são muito dissidentes. Nós, na verdade, visto que nós fazemos investigações que demoram 2 anos ou 3, não acontece assim tantas vezes nós sentarmos a pensar qual é o próximo tema. É pá, porque, para dizer sincero, nos próximos 2, 3 anos nós já sabemos o que é que vamos fazer, portanto não há assim tantas possibilidades de fazer essa discussão. Mas há obviamente essas divergências enquanto estamos a fazer as peças, não é? O próprio processo de edição do Fumaça é obsessivo, porque temos o que nós chamamos de group edits, portanto edições de grupo, 3, 4, 5 por cada um dos episódios. Se cada série tiver 8, 10, 12 episódios, isso significa que estamos dezenas de vezes a juntar-nos e a olhar para o mesmo episódio e a pedir a toda a gente da redação para dar feedback, e portanto é obsessivo e faz com que haja uma possibilidade de as pessoas poderem divergir, e sim, divergem imensas vezes. Agora, quanto aos temas, não sei, não acontece assim tantas vezes que estamos a procurar novos temas. Mas há aqui uma lógica de dar voz às pessoas em situação de opressão. Há uma lógica claramente de ouvir pessoas que estão a sofrer de algum problema, de algum sistema de opressão, e depois ir confrontar as pessoas que têm responsabilidade nesse problema. E portanto, sim, o método de investigação que nós temos passa por primeiro ir ouvir as pessoas que estão a sofrer de algum problema e depois sim ir confrontar. E portanto, sim, ouvimos mais vezes essas pessoas, ou há mais espaço para que essas pessoas falem. Sim, e tu cresceste com acesso a Lisboa Gueto, já aqui mencionaste, e Lisboa Centro, através de uma mãe que vivia na Amadora e um pai que se dividia por Lisboa, Alcântara, Canachide, São Bento, Arieiro. Isso ajudou-te a perceber mais cedo na vida, ou teres noção do teu privilégio mais cedo na vida? Sim, eu nunca tive acesso a essa Lisboa guetizada que estavas a dizer, porque eu não entrava lá. Não chegaste a entrar lá? Porque tinha medo, a verdade é essa, tinha medo. A minha família e as televisões e os telejornais diziam que eu devia ter medo e portanto eu não entrava. Mas estudava com muitas dessas pessoas, isso sim. E foi muito óbvio para mim desde o início que tinha privilégio, porque enquanto eu chegava a casa e tinha... Ou na verdade não era preciso isso, muitas vezes a pessoa que fazia... que limpava a minha casa, ia-me buscar e fazia um almoço e depois fazia o jantar e passava a ferro e estava todo diariamente lá em casa. Outras pessoas provavelmente tinham a mesma idade que eu e faziam as próprias refeições para elas e se calhar para os irmãos, porque senão não havia maneira de comer, porque se calhar a sua mãe e o seu pai iriam estar a trabalhar 3 trabalhos para conseguirem pagar a sua renda. Não era o meu caso. Cresci também com acesso a políticos, porque o meu pai fez e faz parte do Partido Socialista e, sei lá, tirava férias com pessoas que hoje são conhecidas. O meu privilégio sempre foi muito fácil de reconhecer. E nesta Lisboa Centro e Lisboa Subúrbio, hoje enfrentam um grave problema de habitação, e há aqui um dado super interessante sobre ti, é que tu vives numa comuna, que eu acho isto maravilhoso e quero que tu nos expliques muito bem o que é uma comuna e como é que é viver numa comuna com princípios de solidariedade e autonomia. Como é que é? Eu não sei como é que é viver numa comuna, mas posso explicar como é que é viver na minha. Perene. Sim, eu em 2020, no início da pandemia, 2020, no verão desse ano, mudei-me com uma série de pessoas para Zambuja, no Ribatejo, mais ou menos uma hora de Lisboa, 45 minutos de Lisboa, mais ou menos. Começámos a criar aquilo que hoje é uma comuna, um espaço onde várias pessoas, neste momento somos 6, 7 pessoas, algumas vivem lá diariamente, outras estão lá um bocado mais tempo, outras vezes menos tempo, e que vivem com princípios de solidariedade, onde tentamos desafiar as lógicas de opressão que a cidade tenta empurrar contra nós, como a renda, como por exemplo a obrigatoriedade de teres um rendimento fixo para poderes sobreviver, e nós tentamos combater isso, por exemplo, coletivizando as nossas despesas e dividindo-as de maneira solidária. Por exemplo, criámos um algoritmo para fazer com que pessoas com mais privilégio paguem menos do que pessoas com menos privilégio. Temos uma horta que hoje nos dá uma percentagem bastante significativa daquilo que nós comemos, para que nós, mais uma vez, não tenhamos que ir comprar comida todos os dias para conseguirmos sobreviver, mas que seja um espaço onde é um
um espaço seguro onde pessoas podem estar e alimentar-se. E para quem está a ouvir e não está a visualizar, não vivem numa cabana Não vivemos numa feita cabana. de palha. Não, É temos uma casa temos dividida por todos. Sim, temos 2 casas, na verdade, uma ao lado da outra. Estamos agora a tentar ter um outro terreno para conseguirmos ter mais casas onde outras pessoas podem viver. Sim, mas é uma E casa... como é que surge esta ideia? Porque eu já vi várias pessoas a ter essa ideia, mas é daquelas coisas que se têm à mesa, mas depois não se executa, não sei se por falta de coragem ou por achar que as coisas não vão correr bem. Como é que nasce a ideia e como é que partem para a ação? Na prática, eu acho que também surgiu por bastante privilégio. Uma das pessoas que faz parte da PREN, chama Miguel, tinha... É o nome da comunidade. Sim. Cresceu em Azambuja, naquele terreno, não naquela casa, a casa foi construída mais tarde, mas naquele terreno, com a família. Depois mais tarde saiu, foi estudar em Lisboa e por lá ficou e decidiu voltar. Ele e a Rita, são companheiros, decidiram voltar para lá e dizer, bem, vamos ocupar esta casa que foi construída aqui nova e fazer uma horta, etc. Mas temos aqui uma outra casa ao lado, está vazia, vamos procurar pessoas. E na altura, eu e a Rafaela, a minha companheira, estávamos também no momento em que estávamos a sair da casa onde nós estávamos, etc. E eles perguntaram-nos, não querem vir para aqui? E nós pensávamos, não sei se me apetece ir para a Zambuja, mas depois o sítio é maravilhoso e decidimos ir. Ganhaste qualidade de vida? Muito. E é sempre fácil, é sempre bom viver em comunidade? Não há momentos em que apetece estar sozinho, sem mais ninguém? Sim, claro. Até porque nós durante o verão temos lá muitas pessoas e as pessoas vêm trabalhar na horta e depois ficam e isso é mesmo muito bonito. Por outro lado, às vezes também passamos o verão inteiro com pessoas. Mas também temos conseguido criar esses espaços, na verdade. Acho que temos aprendido a conseguir criar os espaços para que pessoas possam ter o seu tempo, a sua privacidade e o seu... Não sei, ainda estamos a aprender como é que isto se faz. E como é que tu tens olhado para a crise na habitação que se vive em Portugal, para a crise económica, para pessoas cada vez mais perdidas em relação àquilo que é o seu presente e que vai ser o seu futuro em Portugal? Com medo, com raiva, pela incapacidade não só de reconhecer, de pessoas que são representantes políticos, de reconhecer este problema e de fazer alguma coisa que seja para o mudar, da perpetuação deste problema e do crescimento gigantesco que ele está a tomar. Isto não é um problema novo. Há décadas que este problema existe, vai continuar a existir e não tenho nenhuma esperança de que a democracia representativa resolva este problema. Não tem nenhuma... Não existe nenhuma razão porque eles iriam resolvê-la, porque essas pessoas estão todas bem. Agora, com bastante raiva, mas também com alguma esperança de criar outras alternativas, outros mundos que não este mundo, como por exemplo aquilo que estamos a fazer na PREN, mas que outras pessoas estão a fazer, ocupando casas, criando outras comunidades autogeridas e que querem ser uma alternativa a este sistema que é hegemónico e que nós achamos que é o único sistema, mas não, existem outros. Existem modelos de autogestão que são caminhos, claro, que não são o final, mas que são caminhos e que nós devíamos tentar. E se a democracia representativa não tem solução, o que é que vai ser a solução para este problema? As pessoas cada vez virarem-se mais para criarem comunidades? O fim do Estado. O fim do Estado? O fim do Estado e a criação de comunidades autogeridas que se apoiem em mecanismos de solidariedade, de apoio mútuo, de revolução e que façam... E achas que o fim do Estado está à vista? Eu não sei se está... Não está à vista, obviamente, não o consigo ver, mas eu também não acredito nessa revolução em que um dia o Estado vai acabar e ponto. Não, eu acredito na revolução como uma semente que se semeia, que vai crescendo ao longo do tempo e que se calhar eu não vou ver a sombra que ela vai criar para outra pessoa mais à frente, mas ela eventualmente vai criar. E se nós virmos o fim do Estado como os pequenos fins do Estado criando alternativas a ele, então sim, claro que vejo. E o que é que tu dirias a um jovem que quisesse emigrar para Portugal? Que país iria encontrar? Uma pessoa que não sabe o que é que se passa aqui. Um jovem emigrar para um digital nomad? Sim. Depende, exato. Se for um digital nomad com dinheiro, que venha de Califórnia ou coisa do género, acho que vai encontrar... Não, uma pessoa simples como paraíso. eu e tu. Pois... Como descrever o que se vive em Portugal? Uau. Não sei como se vive, pelo menos em Lisboa... Vive-se na precariedade total. Não sei se é uma boa ideia vir para cá. Mas se vier para cá, pelo menos que vá procurar os sítios que estão a tentar fazer coisas ligeiramente diferentes daquilo que é só
a hegemonia. Sim, tu foste um dos primeiros funcionários do mercado de alojamento estudantil digital Uniplaces. O que é que tens a dizer sobre o mercado de alojamento estudantil nos tempos que correm? Pois. Na tua outra vida, não é? Como eu dizia há pouco. Sim, bem, eu trabalhei no Uniplaces há mesmo muito tempo, quando eu achava que queria trabalhar em startups, hoje não acho. Veio uma reviravolta Claramente. grande. Claramente. Bem, o mercado estudantil tem esse problema, né? Realmente existe oferta, não é que não existe oferta, só existe a oferta para quem vem de um privilégio que não é aquele que a maioria das pessoas que vivem ou que nasceram e cresceram em Portugal têm, não é? E se nós formos a ver, na verdade, se nós formos aos sites de procura de casas ou de quartos, existem casas e quartos, não é que não existe a oferta. Agora, eles custam todos muito mais de metade do salário médio em Portugal. E, portanto, é impossível que alguém consiga estudar em Portugal pagando uma renda desse género. Portanto, acho que ele está pelas ruas da amargura. E como é que está num colapso. Como é que está essa tua ruptura com a vontade de fazer parte de startups tecnológicas? Foi o tal desequilíbrio, ou existe um desequilíbrio entre o empreendedorismo e a busca por objetivos altruístas e sociais? Eu quando me juntei a startups tecnológicas, eu só tinha uma certeza, que era: eu não queria trabalhar para outras pessoas. Queria trabalhar com outras pessoas, mas não para outras pessoas. E achei que as startups eram uma maneira de fazê-lo, até porque na altura estavam a começar, isto já foi há algum tempo, na altura estavam mesmo a iniciar, havia tipo 2 ou 3 que eram assim conhecidas, e eu pensei, bem, se eu quero um dia ter a minha startup e poder eu decidir os destinos daquilo que eu estou a criar com outras pessoas, então se calhar devia experimentar o que é que era isto, e juntei-me à Uniplaces. E eu aprendi imenso lá, na verdade aprendi imenso a trabalhar em startups. Agora, eu percebi também, não só com essa experiência, mas com outras, se calhar até mais tarde, ainda com mais intensidade, que o modelo das startups é um modelo viciado, em que está feito para o crescimento exponencial, para a angariação de capital e investimento de outras de investidores que querem ter o seu dinheiro de volta, mas umas vezes mais. E a única maneira de ter esse dinheiro de volta umas vezes mais é crescer exponencialmente e vender a sua empresa. E, portanto, não só, por um lado, esse crescimento exponencial faz com que se ultrapasse as barreiras da decência enquanto se está a tratar de pessoas que fazem parte dessa organização, como, por outro lado, ter de vender essa empresa é exatamente o contrário daquilo que eu queria. Eu queria poder trabalhar em startups, na altura, para poder exatamente controlar aquilo que eu e as outras pessoas estavam a fazer. Só que eu percebi-me que não. O que eles querem, na verdade, é vender e ficar ricos. Pá, eu não quero ficar rico. Percebeste aí que não querias ficar rico? Que o teu objetivo em estar vivo é outro? Se calhar já sabia que não queria ficar rico. Eu percebi foi que os outros todos queriam e eu não queria. Eu estava realmente iludido. Eu achava que ia mudar o mundo nas startups. Sim. Mas estava iludido e pronto. Hoje não sabes por onde vais, mas sabes que não vais por aí, não é? Citando Exatamente. aqui o José Régio, que tu gostas muito. Ainda assim, tentaste criar uma startup que ligava a inteligência artificial e machine learning. Como é que tu olhas para a inteligência artificial que vimos despontar fortemente em 2023? És amigo dela? Achas que é uma ameaça? Estes avanços entusiasmam-te? És amigo do ChatGPT? O jornalismo pode sofrer alterações com a inteligência artificial? Só queria dizer que eu queria criar essa startup, mas foi mesmo no início em que Quando sonhavas com startups. Sonhava com essas não há muito tempo. Agora, como é que olho para a inteligência artificial? Realmente com medo. Primeiro porque eu não percebo nada, e segundo porque todas as pessoas que eu reconheço algum valor e alguma ligação política e que conhecem isso, me dizem que eu devia estar com medo. E portanto, eu, neste momento estou com medo. Não falas com o ChatGPT? Sim, às vezes a brincar vou lá e pergunto coisas sobre a Palestina, para ver se ele está influenciado. Exatamente isso. E está? Ou o ChatGPT está influenciado? Usa não, palavras, não usa é super colonização. Neutro. Pois, é super neutro. A inteligência artificial quer ser neutra ainda, não é? Para não causar assim tantos problemas. Foi exatamente isso que eu fiz. A primeira vez que eu usei ChatGPT foi perguntar sobre a Palestina. Mas tenho medo e não percebo. Só sei que máquinas atingirem ou ultrapassarem eventualmente inteligência de seres humanos, parece-me, ainda por cima nas mãos das pessoas que vão estar a controlá-las, a mim parece mesmo muito perigoso. Só que eu não sei o suficiente para poder falar sobre isso, então
Sim, e já aqui falaste da tua vontade de mudar o mundo. Como é que se pode mudar o mundo? Não é nas startups? Não é nas startups. Quer dizer, Aí só se muda o mas não próprio para mundo. Não aí só para, se onde muda. não Sim. para onde eu quero ir. Mas eu acho que é a partir de coisas pequenas. A partir de criando outros mundos alternativos a estes que odiamos. Então podemos criar outros que sejam baseados em princípios que gostamos. Em coisas muito pequenas, como por exemplo criar uma redação de jornalismo baseada na igualdade, na não hierarquia, onde ninguém manda em ninguém, mas todas as pessoas mandam da mesma maneira. Ou em criar uma comuna onde nós conseguimos caminhar para a sustentabilidade de uma maneira solidária, onde conseguimos cuidar umas das outras. E é assim que te vês a crescer e a envelhecer também, a viver numa comuna, a fazer jornalismo dissidente e espero eu com menos viagens à Palestina, tendo em conta que a situação se vai resolver. Na tua ótica eu sempre tive otimista e continuo- esperançosa, claro. Eu sempre tive e continuo a ter, não sei porquê, mas a ideia de que morrerei novo. Portanto, não consigo ver-me a envelhecer. Mas é muito intensa a tua vida, não é? mas adorava envelhecer num sítio bonito, onde as pessoas são cuidadosas umas com as outras, claro. Atuou como defesa de direito de futebol, destacando-se no Sporting Clube de Linda a Velha e na Associação Desportiva de Oeiras, mas a falta de qualidade e interesse levaram-no por outros caminhos. Foi um dos primeiros funcionários do mercado de alojamento estudantil digital, Uniplaces, primeiro como vendedor, depois como Head of Sales. Nessa altura, iniciou um MBA em Tecnologias de Informação na Universidade Lusófona, mas não gostou e desistiu uns meses depois. Associou-se ao Centro de Empreendimento Social João Sem Medo, ajudou a fundar a Rede Educação Viva, defendendo o ensino mais participativo e horizontal, cofundou e escreveu para o defunto blog Maioria Absoluta, passou pela BTI, tentou criar ainda uma startup chamada Transcriber, mas não deu certo porque o outro cofundador queria ser rico e ele queria mudar o mundo. Tudo o que faz é registado e planeado no Google Calendar, esta entrevista inclusivamente, está a aprender árabe desde 2021, é viciado em livros e vive na constante ansiedade de saber que não lerá todos os que quer ler. Hoje é corresponsável pelo marketing e angariação de fundos do Fumaça, para além de fazer jornalismo e tomar parte na gestão horizontal da redação, que desde a profissionalização passou a ter o apoio mensal de cerca de 1.700 pessoas, cobrindo metade dos custos permanentes da equipa, que se apresenta como progressista e defende que devemos ambicionar coletivamente corrigir desequilíbrios e desigualdades. Não podíamos concordar mais e agradecemos ao Ricardo Esteves Ribeiro por toda a partilha da última hora na Antena 3 e na RTP3. Obrigado. Ricardo, finalmente. Ficou Até feito. já. O que vamos fazer?